É isso aí, família. Estamos aqui em mais um dos nossos episódios de um podcast e eu sei que vai ser incrível. Deus vai falar ao seu coração. Vai ser um tempo de descontração, de fundamentação para a nossa geração, um tempo de rompimento. E eu sei que Deus vai falar com você. Estamos com muita expectativa. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, um amigo que Deus me apresentou e é muito bom andar com os amigos de Deus. Estou aqui com o Wilson Santos, meu amigo da jornada. Muito bom, pastor Wilson, fala comigo. E aí, meu irmão, beleza? Muito bom ter você aqui. Prazer todo meu estar com quem a gente ama, a gente gosta, se sente à vontade, com o coração rasgado e aberto e com um sorriso brilhante. Isso é muito bom sempre. Cara. Isso é muito bom. Sempre quando estamos juntos, Deus fala muito ao meu coração, ministra muito através da sua vida. E eu sei que não é diferente. A gente ri, a gente brinca, a gente come peruá. Cara, eu sempre fico pensando o quão descontraído era Jesus. É verdade. A gente começa, vendo como ele se relacionava com os discípulos. É uma coisa que muito me chama a atenção, aquela parada quando ele ressuscita, ele diz: e aí, Pedro, vamos comer um peixinho? Isso é bom. Então a primeira coisa que eu vou guardar quando ressuscitar é lembrar do peixinho. Porque ele ressuscitou com aquela fome, os caras duvidando, não tinha expectativa. E aí, vamos fazer um churrasco de peixe? Eu acho que foi mais uma prova para mostrar que era Jesus mesmo, né? Entendeu? Como que eu vou testar o conhecimento se é Jesus? Vamos pra praia, vamos para um churrasco de peixe. Vamos comer um peixinho, isso é legal. Então eu acho que há um ensino na descontração, na liberdade, na confiança e na naturalidade. Acho que toda amizade sincera tem um ambiente de confiança e liberdade. Então a maioria das pessoas não tem liberdade porque não confia. A ausência de confiança rouba a liberdade. E onde não há liberdade não há naturalidade, é uma coisa muito sintética, né? Isso, e é muito legal que onde há o espírito, há liberdade. Então, relacionamentos saudáveis, então quer dizer que... São espirituais. São espirituais. Eu espirituoso. Não, e é muito bom, porque nós vemos pessoas que associam espiritualidade a ser a cara fechada, né? A muita seriedade, ser um cara carrancudo, né? E a gente vê Jesus rindo, brincando, perto de crianças. Criança não gosta de chegar perto de gente fechada demais, né? Então Jesus era tão espiritual, ao mesmo tempo era tão acessível às pessoas, né? Amigo, eu posso estar muito errado, mas há duas pessoas que eu vejo, assim, dos discípulos de Jesus, que pareciam ser um pouco mais mal-humorados e carrancudos, que era Pedro e Tomé, né? Esses dois caras na vida. Fechado. Porque sempre eles estão em situações muito, muito tensas, muito densas, não descontraídas. Então, sempre, quando eu penso que eu vejo o André, como a maioria dos Andrés, eu conheço muita gente boa, né? Muito descontraído. Quando eu vejo o João, o João é o cara do amor. Do amor, da piada, da alegria, do carinho. Isso. E o que eu mais, assim, mais que o carinho, cara, que eu percebo muito em João, é o fator do afago. Porque existem pessoas que são carinhosas, mas não expressam afago. E que quando eu vejo aquela parada que João disse, ele colocava a sua cabeça no peito de Jesus, eu encontro essa palavra afago, sabe? Então, amigos de verdade acabam tendo afagos. Porque, tá bom, o carinho é um gesto de você honrar, você tratar bem. Agora, o afago é além do carinho. É verdade. É verdade. É a demonstração, de fato, de um afeto prático, físico, que a gente chama isso de afago. Eu acho maravilhoso, cara. E é impressionante. As nossas conversas, sempre quando a gente está junto, as coisas fluem assim de maneira muito natural. E uma vez a gente conversando, você falou sobre amizades espirituais. E eu vejo que hoje é um grande desafio das pessoas que estão no ministério e até mesmo na sociedade mesmo, se manter com amizades saudáveis. E assim, aqui a gente já começa a desdobrar um assunto que não era a pauta do que a gente estava falando, mas que eu sinto que é pauta do que a gente precisa falar aqui. As pessoas têm dificuldade de aprofundar relacionamentos, dificuldade de poder desenvolver e muitas vezes se sentem sozinhas, né? E como que você fala dessas amizades espirituais? A gente compartilhou um pouco sobre isso em uma das nossas conversas. Cara, eu já vivi muitas experiências com amizades, dentre elas a palavra mais comum dentro do circuito da história da amizade é a palavra decepção. Então, eu lembro muito que eu leio muitos salmos e Davi fala uma coisa. Davi diz assim, Deus, no Salmo 41, olha, até
eu me tornei estranho para os meus amigos. Aqueles caras que comiam comigo, agora falam mal da minha pessoa. E eu lembro de um dia que eu estava orando sobre isso. Poxa Deus, eu estou tão decepcionado com algumas pessoas. E Deus falou comigo, cara, você se lembra quantos amigos seus você decepcionou? Uau! Então eu parei para pensar aquilo. Eu falei, a gente sempre pensa quem decepcionou a gente. A nós, mas nós não pensamos quantas pessoas decepcionamos. Então eu acho que dentro do circuito da amizade, a vida vai fazendo uma peneira. Você tem amizade de experiências, você tem amizades de conexões e de propósitos, mas existem amizades que permanecem. E as amizades que permanecem são aquelas provadas pelo fogo. Sempre eu aprendi com os meus amigos que a nossa amizade sempre foi provada depois de um grande conflito. Uau! Então, amizades que nunca viveram um conflito não sabem quão verdadeiras são também. Porque nunca há nenhum tipo de impasse que você diga, cara, eu te necessito, mesmo que você falhou, você errou, eu amo a tua vida, eu amo a tua existência. Uma vez eu estava lendo um livro, cara, de cultura hebreia, que me chamou muita atenção, e o rabino dizia assim, que Deus ama mais as pessoas que falharam do que aquelas que nunca falharam. Uau. Eu fiquei com aquilo na cabeça por minha concepção teológica e a cultura que eu tenho dentro disso. Eu falei, mas como assim? Ele falou, porque um homem que nunca falhou não sabe o que é ter saudade ou sentir falta de Deus. Uau. Um homem que falhou sabe que é sentir falta e ter saudade Meu de Deus. Deus, isso é muito, cara, muito forte, muito forte. E você sabe a dor de perder um amigo quando você falha. Eu já passei por isso. Eu já falhei com amigos meus. E eu já tive amigos que falharam comigo. E quando nós nos buscamos e falamos, cara, nós nos amamos, eu quero te pedir perdão porque, cara, a minha falha não é mais importante ou maior do que a tua vida na minha vida. Então, a amizade me ensinou muito nisso. Há pessoas que sempre falam assim, eu tive que aprender uma linguagem. E essa linguagem foi corrigir o seguinte, cara, a amizade que a gente não estabelece, às vezes, uma confiança ou uma linha de abertura e de entrega, ela não se torna 100%. Você tem que confiar nisso. Então, dentro desse processo, eu hoje vejo que as amizades da igreja... Eu li um livro também uma vez que me chamou muita atenção, que era de um pastor americano, que ele faz uma estatística sobre as amizades da igreja. Quanto tempo elas duravam. E ele dizia que a maioria das amizades formadas na igreja só dura enquanto a pessoa permanece naquela igreja. Uau, uau. Eu ouvi isso é impressionante, porque eu ouvi o T.D. Jakes falando uma vez sobre os níveis de pessoas no seu relacionamento, né? Tem pessoa que está com você por aquilo que você é a favor. Então assim, nós gostamos de avivamento, estamos juntos por um avivamento. O dia que tiver um avivamento, a gente não vai ter motivo mais para estar junto, porque a gente se juntou por uma causa, em prol de uma causa. Então, o dia que acontecer um avivamento, você vai estar no seu avivamento feliz, eu vou estar vivendo meu avivamento feliz, e ele fala, eu não preciso mais sentar com o Wilson para comer peruá. E ele fala no outro tipo de pessoa que está com você para aquilo que é contra. Você é contra? O que você é contra? Eu falo assim, eu sou contra com você também. O dia que a gente acabar com isso aqui, a gente não precisa mais estar junto. E tem gente que está com você por causa de quem você é. E eu precisei aprender isso na minha vida. A dizer, a mostrar para as pessoas, ressignificar pessoas, sentar com elas e falar assim, olha, eu tô com você e eu amo a sua vida, não pelo que você pode produzir, não pelos frutos que você vai dar, não pela sua jornada, mas por quem você é. Se tudo der errado, tipo assim, em outras palavras, se tudo der errado, eu quero que você esteja perto de mim. Então acho que isso cura o nosso coração, né? Isso cura o nosso coração. Cara, eu acho que existe um exemplo bem bíblico assim, que me ensina muito quando você tem a capacidade de bancar a tua amizade e a vida de uma pessoa quando ela tá mal e tudo dá errado. O bom exemplo para mim são duas pessoas que a gente fala sobre amizade. A primeira é Ruth. Uhum. Yes, cara, yes. Então, tava tudo errado na sogra dela, cara. É verdade. Entendeu? Tinha motivo para ir embora, mas decidiu ficar. Tá ligado? Isso. Cara, ela não tinha nada para oferecer para Ruth, ela não tinha um futuro, mas ela falou, não, onde você for, eu irei. E ainda pior, né, Wilson? Pior do que não ter nada para oferecer, é o que oferecer é danoso, é tóxico. Sim. Porque ela tá envenenada. Ela fala, eu tô amarga. Então, assim, a pessoa que se assume que tá amarga e que, tipo assim, eu não quero caminhar com você, não, fica aí, eu não tenho nada para te dar. Mas, poxa, eu te prejudicar também, aí ela decidiu ficar. Isso é muito coragem. Cara, eu acho assim, e você decidir andar com um amigo mesmo na fase que ele tá amargo. Que a maioria das pessoas nesse momento te deixa, te larga, te abandona.
Mas Ruth, para nós, esse exemplo, cara, de grandeza. De falar, olha, eu não abro mão de você. Eu não abro mão da tua amizade, eu não abro mão da tua vida. E não são os estágios que você passa, é quem você é. Uau. Né? Uau. Então, porque, cara, eu acho que nós acabamos entendendo, a gente sempre quer a perfeição do outro. Mas todo mundo tem estágios, cara. É verdade. Estágio de estar bem, estágio de estar mal, momento que você está lá em cima, tem desafio. Eu nunca conheci ninguém pleno 100% em todo momento. Se existe esse ser humano, eu ainda não conheci. Não conheço. Talvez, pode ter. Pode ter, mas eu não conheci. Nessa geração de estética, eu acho que deve ter em algum lugar por aí. Deve ter, com certeza. Então, Ruth me ensina muito. Eu lembro que um dia eu estava lendo à noite, a sua madrugada, Ruth. Eu comecei a muito meditar, mastigar isso. Eu falei, cara, como a gente tem que aprender sobre a amizade à luz da Bíblia. E eu acho que são coisas tão profundas e que a gente, como igreja, ensina tão pouco. É verdade. Nossa, vamos lá. Poucas vezes eu ouvi um sermão na minha vida sobre amizade. Não sei se você tem ouvido, mas eu nunca ouvi. O último que eu me recordo é dos 4 amigos que levaram o paralítico até Jesus. Ah, é? Os 4 amigos que levaram o paralítico até Jesus. Que legal. E eu achei incrível isso, porque a pessoa que estava falando, ela trouxe uma perspectiva dos 5 ministérios. Legal. Porque 4 amigos, um ferido, paralítico, 5. Sim. Então, quando um não consegue andar, os 4 carregam e fazem ele chegar até Jesus. Então, são pessoas que te levam para perto de Deus. Pessoas que estão ali travando batalhas por você, quebrando telhados, né? Olha a criatividade dos caras. Os caras não pararam no empecilho, não pararam na dificuldade, eles foram andando. E é um desafio encontrar pessoas assim. E mais do que encontrar pessoas assim é ser uma pessoa assim, né? Evidentemente, cara. Eu acho que você ter essa cara de compaixão, de fraternidade, cara, de amor e de carregar quem está doente, você tem que ter muito coração para isso. É verdade. Entendeu? Quer dizer, quando eu ouço você falando isso na perspectiva dos 5 ministérios, nesse momento ninguém se tornou apóstolo, nem profeta, todo mundo se tornou pastoral. Não tinha uma escada, não tinha uma escada quem estava primeiro. Todo mundo se tornou pastoral. Todo mundo se tornou pastoral. Porque foi cuidado, cara, ele estava doendo. Aí abre um lapso para a gente conversar aqui sobre isso. Mas a gente está na linha da amizade. Então, a primeira linha de amizade é de Ruth. Outro conceito que eu acho muito legal de amizade é sobre o clássico de Davi e Jonathan. Uau. Né, cara? Então, para mim, eu sempre tive a ideia, se um dia eu tiver um filho, eu quero que o nome dele seja Jonathan. Uau, Jonathan. Muito bom. E, cara, por conta da lealdade da amizade. E uma coisa incrível que a gente sabe, que Jonatas era filho do rei Saul. Ele era o cara para ser rei. Isso. E ele chega para Davi e diz, eu sei que o Senhor te escolheu para te reinar sobre todo Israel. Uau. E eu estarei com você. Eu estou abrindo mão do meu direito humano. Uau. Você está entendendo? Entendi, estou entendendo. Para que o espiritual aconteça. Então, cara, amigos que conseguem abrir mão dos seus sucessos para elevar a outros. Uau. E isso é poderoso, porque eu acredito que a gente só está pronto para viver aquilo que Deus tem pra gente quando a gente tem a alegria de celebrar o outro. Tem muita gente que fala assim, por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que eu não rompo? Por que eu não entro nesse estágio de disrupção? É porque o cara nunca está celebrando o outro. Isso é muito lindo. Pode terminar. Não, e ele nunca está celebrando, ele não tem alegria. E eu tive uma experiência aqui com os meus filhos, e você conhece bem os meus filhos, e um dos meus filhos mais novos ganhou R$50. E o Daniel, ele estava todo feliz, ganhou R$50, e como todo irmão, ele chegou e mostrou pro irmão, aqui, Caleb, ganhei R$50 da minha tia. E, enfim, e o Caleb mais velho começou a chorar. Ele começou a chorar. Você ganhou R$50. Naquele momento eu vim e cheguei perto dele e falei, cara, o que está acontecendo? O meu irmão ganhou R$50. Falei, você tá triste por isso? Não, porque eu não ganhei, ele ganhou e ele veio aqui rir de mim. Falei, não, ele ganhou R$50. Ele foi pro quarto dele e aí fui exercer minha função paterna de ministração. E eu falei com ele assim, filho, você precisa ficar feliz porque seu irmão ganhou R$50. E não triste porque você não ganhou. Você precisa aprender a celebrar o seu irmão. Ele tá feliz, ele ganhou. Ele tá... Vamos curtir que ele ganhou e tal. Mas eu tô feliz. Ele chorando, mas eu tô feliz. Falei, cara, que felicidade é essa? Aí brinquei com ele, mostrei pra ele e falei assim, cara, espera, a sua hora vai chegar.
Talvez você não ganhou agora, sua tia saiu, vai voltar, e talvez vai voltar com R$50 para você. Ou não, mas mesmo se ela não voltar com R$50 para você, você tem que entender uma coisa, o seu irmão ganhou, cara. Se alegra nisso. E aí ele, tudo bem, pai, beleza, ele foi entendendo do jeito dele, processando. No outro dia, o avô dele chegou de viagem e deu R$100 para ele. R$100, cara, R$100 para ele. E eu falei com ele assim, falei, filho, tá vendo? Você não celebrou o seu irmão no primeiro momento porque ele tinha ganho 50. Você, no outro dia, ganhou 100. Aí ele... e riu, cara. E eu falei assim, quantas pessoas, Wilson, estão chorando porque o irmão recebeu. Chorando porque o outro recebeu. Não é porque ele perdeu algo. E aí isso me remete muito à mentalidade de orfandade. Porque o irmão do filho pródigo estava em casa. E ele está triste porque o pai abençoou o irmão. Como se a oportunidade que ele tivesse de o irmão receber a bênção tirou a chance dele. Como se só tivesse aquele cabrito na fazenda. Então eu fico muito pensativo sobre isso, mas eu acredito que quanto mais a gente aprender a celebrar os nossos amigos, celebrar as pessoas que estão ao nosso redor, mais nós vamos ser celebrados por Deus e Ele vai liberar sobre as nossas vidas. Cara, eu acho lindo isso, e eu vejo assim, exemplos de Jonatas também, Davi, que ele celebrava, e deu uma coisa assim, eu acho muito linda, né, cara? Jonatas disse para Davi, ó, eu vou te dar minha capa, eu vou te dar minha espada, eu vou te dar meu arco. Eu vou armar você como meu amigo. Eu vou me tornar frágil para que você seja poderoso. E dentro de uma cultura de invulnerabilidade, onde todo mundo quer mostrar isso. Eu me desarmar para você, então esse é o princípio da verdadeira amizade poderoso. Cara, então quando eu li isso, eu falei assim, poxa, então ser amigo é se desarmar. Então eu aprendi isso há pouco tempo, não faz muito tempo não. O próprio Deus assim ministrando no meu coração, dizendo, cara, se desarma. Se desarma para que você tenha amizades verdadeiras e grandes e preciosas. Se desarma para que a tua vida, de fato, seja poderosa e tenha um resultado diferenciado. Então, eu acho que hoje nós estamos indo para esse caminho de se desarmar para dar um passo à frente e fazer aquilo que Deus está nos chamando. Então, quando a gente fala de amizade, à luz da Bíblia, cara, nós olhamos essa parada, cara, sabe? Dizer, eu quero que o meu amigo seja maior do que eu sou. Eu quero que Deus use mais a vida dele. Eu quero celebrar a prosperidade, as conquistas, o avanço dele. Isso que você está falando, alegria de ver um amigo sendo elevado. Então, o que mais me impacta na amizade, que foi a última coisa que Jesus chamou seus discípulos, cara. Então, ele começou chamando eles de servos, depois de discípulos, depois apóstolos, depois de testemunhas. Sério, mas no último, ele chamou de amigos. Por último. Você está entendendo? Amigos. Amigos. Então, quando eu venho aqui, eu chamei vocês de tanta coisa, mas está chegando a minha hora. Eu vou fazer a oração para vocês aqui, mas eu quero deixar um legado para vocês. Vocês são meus amigos. Vocês vão fechar esse discipulado depois de 3 anos com uma palavra. Vocês não são os meus servos. Vocês são os meus amigos. Não, aí dá pra gente criar talvez uma escala aqui, né? O cara é um observador, é uma multidão, se torna seguidor, discípulo, servo, porque é discípulo, começa a servir, mas então a estatura maior ali seria se tornar amigo de Jesus. Termina com testemunhas e depois amigos. Uau, muito poderoso. Então, quando você diz uau, então a conclusão de tudo que nós estamos caminhando e crescendo com o Espírito Santo, com a palavra, com a igreja, cara, chegarmos à estatura de amigos. Amigos de Jesus, amigos de Deus. E nisso você entende, então, que a amizade está pautada na graça, entendeu? A amizade é graça, irmão. E a gente conversando ontem, isso ficou marcado no meu coração. Só sabe o poder da graça quem? Falhou e precisou dela. Isso. E eu digo sempre, cara, eu sei o que é a graça porque eu já precisei dela na minha vida. Então, quem nunca passou por isso não sabe o que é a graça de Deus. E você não sabe, quando você não sabe o que é a graça, você não sabe também o que é reconhecer a graça na vida de outros. Isso. E à medida que você exerce a misericórdia, é o efeito bumerangue, né? Porque as pessoas legalistas que jogam a régua alto demais nas suas práticas, né? Quando precisam da graça, quando precisam ser apoiadas, elas não encontram isso. Porque na medida que medir,
vai ser medido. Exatamente. À medida que medir, vai ser medido, né? Eu sempre trago isso pro meu coração e sempre isso pra minha vida, porque uma coisa é estar numa função de discípulo ou de participante, outra coisa é estar com uma função de líder. Mas eu sempre gosto de me colocar no lugar das pessoas e falar assim, se eu precisasse disso, se eu estivesse nesse lugar. Eu acho que a amizade parte desse ponto também, da gente aprender a se colocar no lugar do outro e entender a história do outro. Não dá pra você rotular ou julgar sem conhecer a história, né? Tem uma frase legal que fala assim, não julgue o adulto que eu sou sem conhecer a criança que eu fui. Bom. Então a gente está medindo e rotulando comportamentos, né, muito superficiais, que precisamos ir para a página 2, precisamos sentar numa mesa, precisamos ouvir histórias, né? Eu acho que é assim, cara, né? Eu não sou uma pessoa de fazer apologia a erros, mas eu não sou uma pessoa de destruir ninguém pelos seus erros. Eu sou uma pessoa de procurar a essência da graça. E dentro da sistêmica existe um conceito muito verdadeiro, que você é o que é hoje quando você aprende a linguagem inclusiva da tua história. Tudo que você passou, tudo que você fez, tudo que você fez, transformou você em quem você é. Uau. Uau. Então, digamos assim, você não pode tirar nada da tua vida. Se a tua infância foi complicada, você foi pobre, você foi poderoso, você teve um super pai, ou um pai terrível. Ou não teve pai. Não teve pai. Mas tudo isso contribuiu para você se tornar quem você é hoje. Tudo isso te deu força, consciência, descoberta. Então, quando a gente vai arrastando o nosso histórico e vendo as nossas falhas e não sendo escravizados por ela, mas corrigindo essas falhas, mudando e evoluindo, você vai dizer, não, hoje eu sou melhor do que eu já fui. E amanhã serei melhor. Martin Luther King dizia isso, né? Isso aí. E é bom que você vai pegando essa aí, Deus vai conectando pessoas a isso, né? Sim. Porque Deus vai conectando pessoas para nos ajudar nessa transformação. Porque eu vejo pessoas que passaram na minha vida que foram base para me mostrar isso. Cara, você precisa desenvolver. E tem gente querendo fazer sozinho. Tem gente que é tão bom que não precisa do outro, né? É o cara que fala assim, eu não preciso de discipulado, não preciso de amigos, não preciso de gente perto de mim, porque eu me basto. Eu sou o quarto da trindade, como se fosse assim. Pessoas que se empurram para isso, né? Que fogem da intimidade, fogem do relacionamento profundo, porque nesse relacionamento profundo, seja ele discipulado, amizade, sincera, que nesse relacionamento vai ter o ferro afia o ferro, o irmão afia o irmão, né? Cara, eu acho que essa posição egoísta e austera, ela ao mesmo tempo se torna muito burra, né? Porque o diabo, quando ele caiu dos céus, ele não caiu sozinho. Jesus, não, se até o diabo na hora de cair não foi sozinho, você que é sozinho. Jesus começou o ministério dele aqui, não começou sozinho. Caramba, isso é bom. Isso é muito bom, eu gostei dessa. Não é bom que o homem fique só. Então, pô, caramba, eu gostei dessa. Então, eu acho que quando a gente toma essa decisão de estar isolado, cara, você está excluindo a própria vida. Ou você está naquela síndrome de Fidel Castro, né? Essa é uma ilha, estou isolado. Meu Deus! Então, e eu acho que esse padrão da sociedade tem a cada dia levado as pessoas para se excluírem, né? Desde a tecnologia, né? É uma tela para cada um. Antes sentava em família, todo mundo na frente da TV, alugava um VHS, um filme, todo mundo tinha que assistir ali. Tava todo mundo forçado àquela comunhão, né? Eu vou te falar uma experiência, foi em 2005. Final de 2005, 2006, primeira vez que eu fui no Japão. Cara, naquela época, você entrava nos restaurantes, as pessoas pegavam o celular e ficavam assim, não conversavam. Ficavam uma já jogando, falando... E aquilo naquela época eu achava um absurdo. Hoje... É um padrão meio que normal, né? Não, um padrão. Então, quando eu vejo essa parada hoje, cara... Então, hoje você tem amizades. Eu tenho alguns amigos que a gente sai para almoçar, mas nós temos já um pacto. Todo mundo protocolo. Desliga o celular. Isso. Porque senão ninguém conversa, ninguém interage. Isso. Sabe? Ninguém se desfruta. Isso, é verdade. Eu gosto muito dos meus irmãos e amigos que eu tenho na Argentina, que a gente usa muito essa palavra desfrutar um do outro. Desfrutar e compartilhar. Isso é legal. Você pegar um assado, um churrasco, esquece o resto. Você está aqui para desfrutar de pessoas, ouvir pessoas, interagir com pessoas, ser enriquecido por pessoas. Viver esse momento. E pegando um gancho da primeira palavra que você colocou, para mim é fenomenal.
celebrar pessoas. Então, eu vejo que a amizade hoje é a glorificação da celebração, cara. Então, se a gente consegue hoje ver pessoas que dizem, estou celebrando, essa pessoa está me abençoando, está me fazendo bem, está gerando vida. Eu tenho, assim, cara, uma angústia, uma tristeza muito grande por ver o nível de infidelidade e de sustento, de lealdade nas amizades da igreja. Então é uma coisa maluca, porque o cara está comendo pizza com você hoje à noite, a mãe de fala, estou indo embora. Você estava ontem comendo pizza comigo, e dentro dessa linguagem, e aí, amigo, ainda vai falar que é pai, você é meu pai espiritual. Você tá doido. Exatamente, é uma infidelidade muito grande. E cara, sabe o que eu estava vendo nesse livro que eu li essa vez? Me abriu muitos olhos para entender o seguinte, ó. A maioria das amizades dentro da igreja é uma coisa maluca. Por quê? Quando a pessoa se converte, a primeira orientação da igreja é quebra todos e quebra e se desfaça de todas as tuas amizades com o mundo. Então a pessoa se desconecta de todos os seus amigos que eram do mundo e começa a fazer só amigos dentro da igreja. Só que quando aquele cara sai de dentro da igreja, ele perde toda a amizade e perde o mundo. O cara fica sozinho de novo. Uau! Entende? Então, isso já é declarado que quando você sai de uma igreja para outra, no ciclo de 1 ano e meio, 2 anos, você perdeu todo o seu mundo antigo. O vínculo, é verdade. Porque as pessoas acabam celebrando o templo. São amizades de templos, amizades de púlpito. Não são amizades de serviço. Não são amizades de mesa, não são amizades de pessoas, não são amizades de dons. É aquele tamo junto, né? Tamo junto. O capixaba tem uma coisa aqui, no Espírito Santo, né? Vitória, Espírito Santo. E capixaba, ele tem um negócio assim, vai lá em casa um dia, mas ele não marca. Então é uma coisa tão assim... eu conheço um pessoal perto daqui, um estado, que é bem assim também. Vocês têm muito de lá. Então ele vai lá em casa, mas não é aquela intencionalidade para construir, né? E eu vejo que hoje a gente tem empobrecido muito, ficando muito empobrecido muito as nossas emoções, porque a gente está superficial. Porque a gente está numa rotina corrida, e parece que não dá tempo para nada. Eu acho que talvez é por isso que tem crescido tanto as doenças psicossomáticas no meio das pessoas, né? Então, assim, uma rotina corrida, uma vida corrida, como cultivar amizades proféticas, verdadeiras na nossa vida? Porque eu acho que é um desafio pra gente aqui, que a gente tá nesse papo aqui e me abençoa muito. E eu falo aqui diante de todos que vão nos ouvir. A sua amizade me abençoa muito. A sua vida me abençoa muito. Quando a gente tá junto, né? E é uma coisa tão impressionante. Depois eu vou falar como a gente se conheceu, mas toda vez que a gente se liga, você fala assim, e aí, como é que tá a Paula? Como é que tá as crianças? Como é que tá Simeão? Como é que tá Marco? Como é que tá todo mundo? São amizades que transcendem a plataforma. São amizades que transcendem a performance, né? E como ser intencional para construir isso nesse dia tão corrido, nesse mundo tão corrido, que tá corrido? Cara, você falou 2 coisas que eu vou conversar com uma delas para não esquecer. Eu tinha um amigo que ele sempre falava para mim assim, aprenda com meus erros e cresça com os meus acertos. Uau! Então, essa era a lei da nossa amizade. Aprenda com meus erros e cresça com os meus acertos. Eu dizia, pô, cara, obrigado, homem, porque isso para mim é muito importante, é muito especial, de fato, toca e muda a minha vida. E você ter a liberdade de aprender com tudo, um com os outros, cara, é uma lei maravilhosa. Eu acho que tudo aquilo que é sintético, como ser intencional, cara, ser intencional é ser verdadeiro para mim. Quando você falou uma frase agora que para mim foi uma chave, você falou que as pessoas vão se tornando cada vez mais superficiais. Agora, se a gente fosse fazer um paralelo entre o mundo antigo e o mundo de hoje, o mundo antigo a galera não andava com telefone, não andava com computador, não estava na frente de televisão, não estava na frente de Netflix. As pessoas se relacionavam mais e eram menos enfermas emocionalmente. Uau! Porque era uma terapia de vida natural em todo tempo. Esses dias, você falou isso aí e a nossa mente vai bugando aqui, né? Porque muitas ideias, muitas coisas acontecendo. Você falou uma coisa e eu falei para um amigo meu que me ligou. E ele falou bem assim, ele falando comigo, falou, rapaz, isso, e a gente riu, ele sempre me liga, a gente ficou meia hora conversando, riu.
E ele estava celebrando algumas coisas na minha vida e eu falando com ele. E aí eu falei bem assim, cara, eu usei essa frase. Quem tem amigos de verdade evita gastar dinheiro em terapia. Sim, é verdade. Então eu falei bem assim, obrigado por me economizar o dinheiro da terapia, sendo meu amigo verdadeiro. Sim. Porque ele estava brincando, ele estava rindo, falando. E eu acho que isso economiza. Então acho que ser verdadeiro, isso é muito poderoso. Cara, e assim, você vê, as pessoas antigas se relacionavam. Eu gosto muito de ir para Minas, quando eu vou em Minas, é aquela cidadezinha do interior, e aquela cultura que a galera põe as cadeiras do lado de fora e fica um conversando com o outro no final da tarde. Vendo o movimento da rua. Você fala, o mundo já foi isso. As pessoas faziam isso, né? Isso, é verdade. As pessoas trocavam pratos, um vizinho com o outro, conversavam, comiam juntos. Era uma vida muito saudável, muito humana e uma terapia coletiva de todo mundo. E hoje nós estamos tão isolados, cara, tão dentro de sistemas e plataformas menos humanizados e muito mais eletrônicos do que qualquer outra coisa, tecnológicos. Então eu percebo que esses polos, essas ilhas de convivência que ainda existem, são lugares de muita saúde, sabe? Muita saúde, cara, isso é saúde. Então, quando eu vejo aqui essa questão de você compartilhar, eu vejo sempre que a gente está falando, nós somos pastores da igreja, o pós-culto, cara, fala muito sobre a saúde do culto, né? É verdade. Então, poxa vida, não é você ter uma igreja cheia e no final bate todo mundo embora, você não se conecta com ninguém. E tem gente muito cercado de muita gente, mas sofrendo solidão. Uma vez eu ouvi isso de Deus e eu falei assim, Deus falou comigo assim, Diego, não deixe as pessoas se sentirem sozinhos perto de você. Uau. Porque às vezes você está na sua correria, na sua projeção de trabalho, como todos nós temos, e tem muita gente perto de você, só que elas se sentem sozinhas. E eu olhei o outro lado da moeda, porque é muito fácil você se sentir, falar, poxa, eu me sinto sozinho, cercado de pessoas. Mas muitas vezes você é o agente que faz com que pessoas que estão perto de você se sintam sozinhas. E isso é importante. A gente buscar conectar. Onde que eu conecto com você? Aonde que eu vou me conectar para você falar, cara, que bom estar aqui. Que bom estar nesse momento. Que bom desfrutar desse tempo aqui, né? E eu tenho buscado fazer isso, porque por muitas vezes minha esposa falava assim, amor, você tá aqui? Quando você chega em casa, você vai se desligar de tudo, sabe? Tem as crianças, tem a caixinha do nada. A caixinha do nada, isso, exatamente. E ela fala assim, amor, você tá aqui? Então, como que nós perdemos a capacidade de se conectar num ambiente, tempo presente e fazer assim, cara, você não tá sozinho. É a celebração do fim da solidão. Você não tá sozinho, eu tô aqui com você, pra gente rir, pra gente chorar, pra gente se completar, pra gente se edificar, se encorajar, pra gente falar de nada, falar de tudo. Isso é terapêutico. Então, eu acho que estamos no meio de pessoas muito socialmente conectadas a uma rede que só está promovendo a solidão. Uau. E eu vejo, cara, assim, que isso, para mim, vem muito no encontro, assim. A Bíblia vai uma frase que fala sobre as pessoas que são amantes de si mesmas. Uau! Então, claro. Isso. Então, quando o cara é amante de si mesmo, ele não tem a necessidade do amor de ninguém, né? Então, para você viver essa graça de amizade, você tem que ter carência de amor. Isso. Cara, você tem que estar aberto para o amor do outro. Porque se você não ama, você não. Eu sou autossuficiente, eu me bato, eu me amo. Eu tô entendendo? Eu sou bom. Quando eu quero conversar, eu falo com o espelho, velho. Entendeu? Quando eu e meu ego se encontram, eles se abraçam e nunca se deixam. Então, esse tipo de gente são o tipo de pessoas que estão, de alguma forma, enfermas pela questão do desconhecer a graça da amizade. Então, se há uma coisa que a gente fala tanto de resgatar a essência familiar da igreja, essa essência ela passa por um caminho de amizade. Se a gente não restaurar a pauta de amizade, eu creio que nós vamos perder muito. Muito mais num mundo frio e híbrido que nós estamos entrando, como hoje em dia. É verdade. Onde as pessoas vão sendo cada vez menos desvalorizadas, né? Como coletivo. E a individualidade está sendo muito elevada hoje. Então é o que você quer, é o que você acha, é o que você pensa, é o que você sabe, é o que te faz bem. Não há mais coletividade.
E anexa a isso, você vê a cultura pós-moderna, né? Que você é bom enquanto me faz bem. Uhum. Então a gente descarta. É mais fácil descartar você e procurar uma outra pessoa parecida com você nos meus relacionamentos do que tratar com você, do que olhar nos olhos. E aqui a gente fala uma coisa interessante e como resolver os conflitos. Porque as amizades se dissolvem porque criou aquela indiferença. Criou a indiferença. E o cara é distante, é mais fácil ele virar a esquina, não resolver o problema. Como que você enxerga nessa ótica? Como a gente trazer essa maturidade para a igreja, para resolver? Você como pastor, assim como eu, já sentei para resolver diversos conflitos e você fala, cara, isso aqui é isso, é só você dar um abraço, pedir perdão e seguir sua vida. Isso acontece. Desgaste, decepção, né? Falhas, mas que nós temos que estar dispostos a seguir numa aliança verdadeira, né? Cara, assim, eu aprendi uma coisa na linguagem dos aconselhamentos. É que a gente sempre está querendo aconselhar pessoas a partir daquilo que somos, né? Uhum. E as pessoas não são uma réplica da gente. Yes. As pessoas têm uma experiência muito única, muito pessoal, muito individual. E você procurar orientar alguém sem que ela seja cancelada, e dizer, cara, eu entendo a sua dor, eu entendo o seu sofrimento, mas entre o seu sofrimento, sua dor e um argumento tem um princípio. Uau! Repete. Entre o seu sofrimento e sua dor, seu argumento tem um princípio. E esse princípio não é meu, não é seu, não é nosso, ele é do nosso Criador. E quando eu estou em briga com o meu irmão, com o meu próximo, eu estou em briga com aquilo que ele criou. Eu não estou brigando somente contra... Eu estou brigando contra Deus, porque eu estou brigando contra o que Deus criou e que representa o próprio Deus. A coisa mais linda que eu acho na Bíblia é entender que Deus fez o homem para governar sobre tudo, menos sobre outro homem. Uau! Então, porque... Uau! Sim, porque, cara, Deus não nos fez para governarmos a imagem e semelhança de Deus, que é o homem. Uau! Então, eu não posso governar a imagem e semelhança de Deus, eu não posso ferir a imagem e semelhança de Deus, eu não posso excluir a imagem e semelhança de Deus. Uau! Então, sempre eu paro por esse princípio para valorizar o poder da reconciliação, do perdão, do amor, da cura, da graça. Eu sempre trabalho por esse parâmetro, gente. É a minha maneira de pensar. Uau, muito bom, muito bom. Sabe? E dessa maneira a gente consegue não desconstruir a imagem de Deus na vida do outro, né? Sim, cara. Porque se eu emito um parecer aqui sobre você ou sobre um terceiro que não tem a ver com aquilo que Deus pensa sobre você, eu estou desconstruindo a sua imagem. Estou desconstruindo a imagem de Deus na sua vida, né? Que os teólogos falam, imago Dei, né? A imagem de Deus. Eu sou a imagem de Deus, sou o próprio Deus na terra, né? Soa forte isso, mas é um pequeno Deus. Deus me criou como imagem dele aqui na terra. Então eu estou aqui e agora eu venho e falo de você para um terceiro irmão. Sabe, Wilson? É assim, mas... E já viu que aquele mais, ele desconstrói tudo que foi falado antes? Cara, é o capitalismo emocional, né? Ai, Jesus amado. É isso, É você destrói para construir. É, isso aí. Entende? E aí tem pessoas que ainda se sentem bem fazendo dessa forma, né? Porque pessoas que não foram trabalhadas nas suas emoções, elas não celebram a alegria do outro, se entristecem e também, para se sentirem bem, precisam desconstruir o outro. Você sabe que eu sempre admirei esses dois textos muito paralelos, né? Quando Jonatas teve toda a chance de matar Davi, que estava ao lado dele, mas era amigo dele. E o dia que Deus colocou Saul na mão de Davi, Davi perto dele com uma espada, corta um pedaço da roupa dele, dói o coração de Davi, aquilo machuca profundamente Davi. E porque, cara, sempre Deus vai medir um homem pelo coração. Não é pelo poder, pela unção, pelo conhecimento, cara, é pelo coração. E o dia que você vai mostrar quem você é, não é o dia que você estiver sentado no banco de réu. É o dia que você for o juiz. Deus conhece a gente no dia que a gente tem a razão nas mãos. Uau! Quando você tem razão para fazer aquilo que era seu direito contra uma pessoa e você não faz, quando você tem o direito de destruir, de acabar com uma pessoa, ser misericordiosa. Então Davi disse, eu poderia matá-lo, mas eu não posso fazer o quê? Ele tinha razão, podia fazer aquilo, mas aquilo mostrou o coração que aquele cara tinha.
Então o que eu vejo hoje é que Deus sempre vai provar o nosso coração. E não vai provar o nosso coração nos deixando em um lugar de humilhação, às vezes, mas nos colocando em um lugar de razão. Potencializa, né? Acho que o poder potencializa o que está dentro. E, cara, e quando você tem razão, aí você mostra o que você é. Isso. E aí entra a justiça própria, né? Eu estava ouvindo uma definição de justiça própria que estava falando assim, justiça própria é você tirar, na expressão metafórica, é lógico, Deus do trono e se assentar no trono dele para julgar. Então a gente está tirando Deus do trono e falando, eu vou fazer desse jeito. E me admiro José, depois de passar por tudo isso em Gênesis 45, seus irmãos na frente dele, e o filme passando na mente, o cara me vendeu, um levou a veste com sangue pro meu pai, para que ele pudesse me sepultar emocionalmente também. Tanto que Jacó fala, quando José foi sepultado, a minha alma foi junto com ele, de tamanho trauma, né? De tamanha dor que ele sentiu. E agora eles estão diante deles ali, e ele fala assim, não foi vocês que me trouxeram aqui, foi a mão de Deus. Atribuir que todas as coisas cooperam para o bem, e de que você não é responsável pela minha felicidade, meu bem-estar emocional, e eu preciso aprender a perdoar para poder seguir a minha vida, porque são cargas emocionais pesadas demais, que ninguém pode administrar, consegue administrar, né? Mano, eu acho tão incrível isso, meu coração, que esse cara tem chamado José, e o poder de ressignificar o passado. Uhum. Aí entra aquilo que nós estávamos falando sobre a inclusão de seus processos. Mas tudo que eu passei me trouxe até aqui. Isso. Então, isso é o poder de ressignificar. Quer dizer, de alguma maneira isso também foi ferramenta de Deus para me formar. Yes. Yes. Um irmão que me vendeu, outro que me entregou. Tá ligado? A surra que eu levei. Cara, de alguma forma isso tudo foi ferramenta para me construir. Yeah. Se eu não tivesse passado por isso, eu não teria me tornado quem eu sou. Então, José vê a graça de Deus em tudo isso. Sabe, a bênção da graça, cara, é que tudo se converte para a nossa edificação, né? Wow. Então, na bênção da graça, nós olhamos isso. Tudo foi, até as coisas ruins. Uhum. Eu gosto muito, eu sou muito fascinado por Davi, então eu sempre estou falando dele. Eu leio muito Davi. Isso. Eu gosto muito de uma história, quando Davi, ele saiu de Jerusalém, que Absalão havia tentado dar um golpe de Estado, né? Do trono, usurpar, e ele pegou todo o seu povo e saiu de Jerusalém. E a Bíblia contou a história, né? Dali que ele saiu. Quando ele saiu, ele passou num território que moravam os descendentes de Saul. E os descendentes de Saul começaram a jogar palavras de peso. Davi, você é um maldito. Davi, você traiu a casa de Saul. E um dos soldados de Saul, de Davi, pegou a espada e falou, vou matar esse cara. Davi disse, não faça isso. Porque quem sabe Deus vê a minha justiça e transforma estas maldições em bênção para a minha vida. Uau! Uau! Meu Deus! Então, uau! Muito bom, muito bom. Cara, então mostra a justiça de um coração verdadeiro com Deus, que mesmo quando as pessoas estão falando mal de você, Deus, por conhecer a tua justiça e teu coração, ele transforma o falar mal e maldição em bênção para a tua vida. Mas aquela tem uma música que diz que quem me viu passar na prova não me ajudou. Não tem nada a ver com isso, né? A Bíblia, não tem nada a ver. É poderoso isso, Wilson, muito poderoso. E você falando disso aí, eu lembro de Jesus falando, depois da multiplicação dos pães e peixes, ele usa uma expressão que encaixa muito com o que a gente está falando aqui. Ele diz, junte tudo para que nada se perca. Isso é legal. Junte tudo. Então, seja a dor, seja o que traiu, seja o que abandonou, seja o que levou, seja o que foi embora, seja o que voltou, junta tudo. Então eu estou juntando tudo na minha história para construir quem eu sou hoje e nada ficou de fora. Nem meu pai que me abandonou, nem os traumas, os processos que eu vivi na minha vida. Pelo contrário, isso está me formando quem de fato eu sou, né? E tem uma modalidade de arte, né, chinesa, que ele pega obras de arte quebradas para montar novas esculturas. Uau! Então, Deus pega as nossas histórias quebradas, de relacionamentos que não foram, que não deram certo, que não chegaram onde a gente queria que chegasse, e ele monta tudo uma obra de arte. Essa é a habilidade, né, de Deus, de pegar os nossos cacos, e mesmo com cacos, fazer de nós uma estrutura
emocional que possa derramar graça sobre as pessoas e um exemplo daquilo que de fato pode mudar a vida de alguém. Cara, eu acho isso fabuloso, porque saber que Deus sempre usa aquilo que está quebrado, ele consegue reciclar e transformar em uma nova coisa, né, cara? Isso. Então você estava falando sobre essa capacidade de ter graça, de homens, como a gente está dando pela Bíblia toda hoje, falando sobre diversos exemplos. É verdade. E dentre eles, mas tudo isso aponta também na nossa linha de amizade, de graça, de se resignificar. E, cara, e você se permitir ser reconstruído em amor por Deus, ter a capacidade de perdoar, de fazer, dizer não, de verdade, isso não é mais importante do que aquilo que hoje eu estou me tornando. Uhum. Então, eu vejo que a amizade e o coração, acho que essas duas coisas a gente está muito na linha hoje batendo, é sempre para mim, o coração para mim é um ponto inicial. Eu gosto muito do Salmo 51, que a gente ora enfaticamente sobre a oração do versículo 10, o novo coração. Uhum. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove meu espírito estável. Então, eu sempre acreditei que a estabilidade do espírito depende de um coração novo. Né, Uau. então, a gente sempre está orando muito para Deus levantar o nosso espírito, avivar o nosso espírito. Uau, crescer na espiritualidade, ser cheio do mas fogo. Mas a Bíblia é inverso. Diz que primeiro vem o coração, depois vem o espírito. Isso. Então, para que a gente consiga, de alguma maneira, reposicionar a nossa vida nesse padrão de graça, de abertura e de amizade, nós vamos precisar pedir esse coração novo. O profeta Ezequiel, ele falou isso. Eis que eu vos darei um coração novo e um espírito novo também. Uau. Então, eu vejo hoje, cara, sempre tudo começa e termina pelo coração. Essa é a minha oração diária para Deus. Senhor, eu quero um coração novo. Eu preciso de um coração novo. Quero um coração para amar o Senhor, amar meu irmão, amar meus amigos, amar minha geração, amar o meu povo, amar o meu tempo, cara. Amar viver. Então, dentro disso que a gente está caminhando, as duas coisas que sempre eu procuro compartilhar, que é, cara, amizade e felicidade. Né? Eu nunca entrei, até hoje, na minha comunidade, ou em qualquer comunidade, para encontrar uma pregação sobre felicidade. Então, eu digo que a igreja não gosta muito da ideia de ensinar as pessoas a serem felizes. É verdade. A igreja ensina muito sobre alegria, às vezes, e até sobre medo. Muito mais medo do que alegria. Felicidade, é verdade. E do que felicidade, velho. Então, eu acho que hoje nós temos aí esse desafio. Sei lá, vejo por aí, meu amigão. Muito bom, muito bom, muito bom. Pastor Wilson, meu amigo, que maravilha falar e estar aqui com você nesse papo, que eu sei que muitas pessoas serão edificadas. Eu queria partir aqui para a gente fazer uma consideração final. Por favor. E eu sei disso e você começou falando sobre isso. Jesus chamou os discípulos de amigos. Eu acho que é um título que nós devemos buscar mais do que qualquer outro título, né? Então, dentro de amizade, dentro de amizades proféticas, dentro de relacionamentos, como nós começamos aqui, começar com um coração puro, né? Acho que as pessoas estão muito na retaguarda porque foram muito feridas. Quais são as considerações finais que você deixa aqui pra gente? Para quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir, quem precisa dar espaço. Então, assim, de uma maneira prática, coloca pra gente aqui, a gente está partindo pro final e foi incrível esse tempo contigo e assim, daria vários podcasts aqui dos assuntos que a gente vem conversando. E, então, assim, de maneira prática, como construir amizades proféticas, amizades verdadeiras, amizades que são duradouras. Cara, vamos entender. A primeira coisa é que a amizade ela não pode ser intencional porque ela não pode ser manipuladora. Ela tem que ser natural. E natural é quando você se identifica e se naturaliza com o amor que você sente naquele momento de impacto com a pessoa. Porque, honestamente, eu sempre brinco assim, falo a galera, cara, eu conheço muita gente, mas os meus amigos eu posso eleger. Muito bom. Porque você vai conhecer uma multidão de pessoas. É verdade. Mas você não se identifica, você não se encontra no espírito, na cabeça, no coração com todo mundo. Não porque eu seja amigo só de quem concorda ou pensa como eu. Não, eu tenho amigos diversos que pensam totalmente contrário do que eu penso, mas somos muito amigos, porque nos levamos bem. Então eu vejo ser natural, cara. Tudo que esteja fora da naturalidade não é orgânico, não é original. E o que não é original não é autêntico. Então, todo mundo fala autenticidade. Tá bom, autenticidade é originalidade.
Originalidade, seja verdadeiro. Ser verdadeiro, seja gracioso. Pronto. Então, é assim que eu lido com as minhas amizades, com a minha vida, e reconhecer os presentes que Deus e a vida te dá. Uau! Porque bom. Há pessoas que chegam como presentes de Deus na sua vida. E que você conhece essas pessoas em momentos tão assertivos, tão especiais, tão únicos, que você sabe que foi Deus que te deu. Não é apenas alguém que passou no seu caminho. Não é alguém legal que você viu numa conferência, não. É alguém que você entendeu. Entrou no meu espírito. Entrou na minha vida. Uau. Eu gosto muito daquela passagem que diz quando Maria e Isabel se encontram, as crianças estremecem. No ventre. Então, eu acho que essa conexão, quando você encontra amigos que Deus te encontra, o teu espírito salta. Uau. É como se as almas se identificassem. Né? E essa sinergia acontece além do natural. É isso que eu percebo, cara. Poderoso. Poderoso. Então, quero encerrar aqui dizendo que você é um presente de Deus para nossa casa, para nossa família. Cara, porque a gente se conheceu de maneira sobrenatural. Né? Eu lembro, sempre falo isso, que foi muito marcante para mim, porque a gente estava na mesa de pastores, Deus me dá um texto, e é o mesmo texto que Deus tinha dado para você, e Jesus nos apresentou. Sim. Então eu quero agradecer a Deus pela sua amizade, pelo seu coração, pela sua vida, que é um presente para nós. Então nada melhor do que falar de amizades proféticas, de conexões vindas de Deus, né? Não por interesse, mas geradas no Espírito, com você, que é um amigo que Deus me deu nessa caminhada, nessa jornada. Tá? Legal estar aqui, para mim é sempre uma verdadeira celebração. Eu acredito que todas as vezes que a gente aprende a celebrar pessoas, nós entramos num ambiente que Jesus opera milagres. Uau! Sabe? Então, sempre os milagres bíblicos aconteceram com celebração de pessoas. Então, a nossa amizade se torna uma verdadeira fonte de milagres um para o outro. Obrigado por ser um milagre de Deus na minha vida e uma bênção, cara. Amém. Valeu, Deus. Amém. Glória a Deus. Então a gente encerra aqui mais um episódio do nosso podcast. Eu sei que você que foi abençoado aí, comenta, compartilha com o máximo de número de pessoas, porque eu sei que nos dias de hoje, amizades verdadeiras estão ficando escassas. Mas não para você, porque o Senhor nos celebra, nós aprendemos a celebrar um ao outro. Quero agradecer mais uma vez meu amigo Wilson. E vamos para cima. Deus abençoe. Amigo. Deus abençoe. Tchau.